Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tarô e Autoconhecimento. Claro que sempre com muita gratidão aos novos inscritos, aos comentários que vocês estão deixando pra gente nos vídeos falando sobre as leituras, né? A gente agradece sempre a cada um de vocês, porque sem vocês o canal não teria sentido algum de existir, de estar continuando, de ter os vídeos aí, né? A gente agradece muitíssimo a presença de cada um de vocês. E se você tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações, coloca o teu comentário, põe o dedinho aí no like já direto, né? Para retribuir e agradecer essa nossa disponibilidade aqui de estar sempre trazendo vídeos novos aí para vocês, com novas leituras, com novas situações e cenários que o tarô pode mostrar para vocês, tá? E hoje a gente vai falar sobre o futuro na vida amorosa nos próximos dias, tá? Então conta aí de 5 a 15 dias mais ou menos é o prazo para essa leitura atemporal. O que é atemporal? A partir do momento que você chega aqui no vídeo, começa a valer de 5 a os dias próximos aí para a situação acontecer. Vamos ver se tem reconciliação, se é novo amor, se é firmeza de relacionamento, né? Se o que vai acontecer aí para cada uma das situações de vocês. Lembrando que são leituras gerais e podem bater com a sua situação ou não, e tá tudo bem, tá tudo certo. Tem muitas pessoas que visualizam os vídeos diariamente, isso muda o tempo todo e isso aumenta a frequência aí da mudança nas leituras, tá bom? Primeiro montinho a gente tem o quartzo rosa, segundo montinho a gente tem aqui a sodalita. Então se concentra, se você precisar de mais tempo, pausa o vídeo agora, olha para cada uma das pedrinhas e sente aí qual é a que se conecta e que fala mais com seu coração, para trazer a mensagem que faça mais sentido aí para a sua vida amorosa nesse momento, tá bom? E deixa nos comentários aí a sua percepção, o seu feedback, coloca o dedinho no like e se inscreve, né? Para que a gente possa ter cada vez mais avanço aí nos nossos vídeos aqui, tá? Essa energia é a sua energia atual em relação à sua vida amorosa. Então, para muitos de vocês aqui, vocês estão deixando ir ou estão se afastando de uma situação que para vocês foi muito desafiadora, foi muito, apesar de marcante, apesar de significativa, vocês resolveram dar uma afastada, dar uma mudada de ares aí. Para muitos aqui que se conectaram com o quartzo rosa, sabe aquela relação não ata nem desata, não bebe nem desocupa o copo? Para muitos de vocês é isso aqui, né? E aí a energia de vocês foi: eu vou me afastar, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu emocional, eu vou cuidar das minhas outras áreas aqui e deixa a vida fluir um pouco mais, né? Para muitos de vocês, houve, porque aqui o Star Tarot ele traz muito essa simbologia, né? Vocês foram atrás da espiritualidade de vocês, vocês se conectaram com essa espiritualidade, vocês buscaram sabedoria também e autoconhecimento aqui durante esse afastamento, né? Principalmente de uma relação que foi bastante significativa para vocês, mas que não se consolidou da forma como você gostaria, ou da forma como você achou que poderia ser, né? E aqui, um ponto muito importante, você ainda está nesse movimento de conexão com a sua espiritualidade, com a sua fé, com as suas orações. Para muitos de vocês aqui, vocês foram a essa conexão espiritual até para entender se a ligação de vocês era kármica, se não era, se vocês tinham outras histórias anteriores aí para quem acredita nas vidas passadas, né? Por quê? Porque vocês sentiram de coração muita identificação com essa última história de vocês aí que reverberou. Então vocês tomaram essa distância até para entender todo esse processo, né? E vocês foram cuidar de vocês, da alma de vocês, do espírito de vocês, do pensamento, mas principalmente dos sentimentos de vocês. Para a grande maioria que se conectou aqui com o quartzo rosa, foi essa aqui a vibração maior de vocês nos últimos tempos, né? E vocês chegam aqui muito nessa posição, deixando as coisas fluírem, deixando as coisas irem, porque no fundo do coração de vocês, vocês sentem que essa
essa conexão amorosa, embora ela ainda não tenha terminado, ela ainda está sendo construída de alguma forma no espaço-tempo. E vocês buscam muito da fé de vocês, né? Orações, conexões espirituais, se vocês são espiritualistas ou se vocês têm uma religião mais definida, vocês foram a esse encontro do divino para até acalmar o coração de vocês nesse sentido, tá? Agora a gente vai ver o futuro, né? Depois dessa conexão de deixar aí que vocês estão, como é que ele vai se desdobrar. Deixa aí o seu like, me fala de onde você está vendo o nosso vídeo, se você já está aqui no canal há tempos, se você está chegando agora, se as leituras fazem sentido com a sua situação. A última carta que eu tirei aqui, eu vou deixar de conselho para você, tá? Então a gente vai abrir no finalzinho aqui da conexão. Para você que se conectou com o quartzo rosa, seguinte para o futuro. Tem muitas pessoas aqui conectadas com a questão do desenvolvimento do autoconhecimento aqui, tá? Como a gente falou ali, além da questão da espiritualidade, muitos de vocês foram buscar o autoconhecimento, o autoaprimoramento, até não só na questão amorosa e afetiva, mas como um todo, na questão profissional, na questão de crescimento, tá? Para muitos de vocês também foram buscar novas formações, novos estudos, nova área de direcionamento profissional aqui também para muitos de vocês. Então, vamos dizer assim que a questão amorosa foi correndo paralelamente, tá? Vocês deixaram um pouco as coisas fluírem mais e nessa questão do deixar ir, né, de deixar aquela situação lá que marcou meio que de escanteio, meio que de lado, vocês até tentaram, para muitos aqui, se enganar dizendo assim, eu não gosto tanto daquela pessoa assim, né? Foi só um flerte, ou foi só uma coisa eventual, a gente não estava se levando a sério, tinha mais uma coisa de química, não tem por que eu ficar nesse apego todo. As cartas mostram que você tentou se enganar nesse sentido e muitos até foram procurar por novas pessoas, entraram em aplicativos de relacionamento, mas não deu certo, saíram para conhecer outras pessoas, mas não deu certo, porque de toda forma, em algum lugar aqui tá muito conectada a energia de ex-relacionamento, tá? Quem tá no quartzo rosa, sinto dizer, mas o futuro próximo tá muito conectado com essa coisa de ex aqui. Para ex, até que vocês já tiveram um relacionamento mais aprimorado e que vocês terminaram. E esse término ficou naquela coisa, termina e volta, termina e volta, termina e volta, né? E aí até que vocês se cansaram dessa movimentação e falaram, deixa eu ir seguir minha vida, deixa eu cuidar das minhas coisas aqui, porque eu tô perdendo tempo aqui nessa relação, tá? E aí vocês foram engendrando e se jogaram na parte profissional também. A propósito, a pessoa, esse ex-relacionamento, essa pessoa que vocês do quartzo rosa trazem aqui lá naquele deixar ir, naquele movimento de se afastar, do afastamento, ela também se jogou mas muito na situação profissional. Sem exagero nenhum, tá? Ela procurou suprir a ausência ou até a necessidade que ela tinha de pensar e se conectar em você. E aqui ela não, embora ela tivesse outras opções, ela não se conectou com nenhuma das outras opções, porque ela também tentou entrar nesse movimento, né, de conhecer outras pessoas, se enganando, se levando adiante, se colocando de uma maneira até despojada e não deu certo, tá? Porque ela percebia que todas as vezes que ela ia para conhecer alguém ou se conectar com alguém ou encontrar com alguém, ela sempre buscava alguma coisa tua naquela pessoa. E vice-versa aqui dessa movimentação. Você também fez esses movimentos de tentar buscar outras pessoas,
na esperança de encontrar alguém muito parecido, né? E não aconteceu, não deu aquela conexão, não deu aquela liga. Então, vocês, mesmo afastados aqui, não se desconectaram totalmente. Embora fisicamente vocês estiveram afastados, vocês permaneceram afastados aí por um tempo, né? Tem pessoas aqui por um período de 3, 6 meses, 1 ano, né? Ou mais do que isso. Mas sempre nessa coisa de se desconectar fisicamente, mas não emocionalmente e não espiritualmente aqui, tá? E aí, ambos, você e a sua pessoa amada, pensam numa reconciliação, pensam num reinício. Ah, imagina, não quero ver fulano, ciclano, não quero ver aquela fulana, ciclana nem pintada. Você está mentindo para si. Principalmente quem tem essa conexão de raiva aqui, né? De excesso de raiva, de excesso de se eu pudesse, eu matava fulano, ciclano, beltrano. Vai ter que fazer um desligamento energético bem poderoso aqui para sair dessa energia da raiva. Porque você só vai se desvincular dessa pessoa quando você realmente estiver em paz. Entender tudo o que aconteceu, da forma como aconteceu, deixar o lugar, o espaço limpo de qualquer energia, emoção, sentimento negativo, para que outra pessoa possa chegar, tá? Caso você não saiba, a raiva, o ódio, a culpa, a vergonha, as emoções mais densas, elas nos conectam às pessoas energeticamente. Então você precisa buscar aí seus movimentos terapêuticos que fizerem sentido para você sair desse lugar. Porque caso contrário, você está só se enganando e mentindo para você que você não tem conexão com essa pessoa, porque vocês estão muito conectados emocionalmente, seja pelo bem, seja pelo mal, e espiritualmente aqui também. A ligação de vocês, a conexão de vocês foi muito forte para os dois. Para quem tá na vontade da reconciliação, né, de saber como é que tá a pessoa, vocês estão andando muito que paralelamente agora, tá? E aí, a questão de retornar essa relação é uma vontade de ambos. Só que as cartas mostram que ambos estão sem coragem de dar esse primeiro passo. Ambos muito orgulhosos, muito cabeçudos, muito teimosos ficam. Eu não vou falar se fulano não falar. Eu não vou falar se fulana não falar. E fica nessa coisa, né? De quero, mas não vou. Quero, mas não faço, tá? Porém, a pessoa lá do lado de lá, que você está aqui conectada profundamente com ela, ela vai começar a se movimentar e você vai perceber isso. Caso você não esteja percebendo já. Perfis fakes na rede social, ou seja, ela indo atrás de você com um perfil que você nem imagina na rede social. Ela perguntando para pessoas conhecidas sobre você, como é que você tá, o que você tem feito, o que você não tem feito. Ela frequentando e passando por lugares onde ela sabe que você está, onde ela sabe que você vai, tá? E até o mais inusitado de tudo, aparecendo em sonhos para você. Se você não tem sonhado com essa pessoa, você vai sonhar e vice-versa. Porque ela vai espiritualmente dar um jeitinho de tentar entrar no teu inconsciente nesse sentido, e ela é muito intuitiva, assim como você, e ela vai conseguir fazer esses processos aí, porque ela tá com essa vontade muito grande de retornar, de se conectar. E não demora, tá? É rápido esse processo aqui. O que você vai fazer, se você vai aceitar, se você não vai aceitar, aí já é o livre-arbítrio teu. Fica nas tuas mãos. Vocês conversarem, vocês se entenderem, vocês enviarem essa relação para um lugar onde vocês possam ter cumplicidade, porque aqui as cartas mostram que vocês amadureceram um pouco mais depois desse afastamento, tá? Vocês já não são mais as mesmas pessoas com as quais vocês terminaram essa conexão. E é isso que facilita o entendimento de vocês aqui. Caso você esteja com muita dúvida, e como você está com muita conexão com a sua espiritualidade, faça as suas orações, né? Se questione no profundo do seu coração, do seu espírito, da sua alma, o que você faz, para onde você direciona esse afeto,
né? Porque o que as cartas mostram é que vocês ainda têm algumas coisas para viverem juntos e vocês já amadureceram um pouco mais do que vocês estavam quando o afastamento aconteceu, tá? É uma leitura muito profunda aqui, muito bonita para você chegar e dizer: eu não quero fulano, eu não quero ciclano, eu não quero beltrano, e não entender a profundidade dessa relação. E eu não estou falando aqui de relações tóxicas e abusivas. Se essa pessoa foi tóxica, se essa pessoa te maltratou, se essa pessoa te ignorou, se essa pessoa nunca te tratou de uma maneira zelosa e positiva, não é essa a leitura para você, tá? Porque aqui, de maneira alguma, houve desrespeito. Aqui, em momento nenhum, houve até na questão do sentimento uma traição aqui, tá? A gente vê no máximo o triângulo que aconteceu, né? O triângulo energético da pessoa indo se dedicar à vida profissional e financeira dela numa profundidade que ela mergulhou ali, né? E nada mais ela olhava do que não esse cenário dela profissional e de trabalho, tá? Então, se o caso foi de uma relação abusiva, de uma relação tóxica, de uma relação onde vocês tiveram desrespeito e maus tratos aí, não é essa leitura. Essa leitura não está olhando para uma relação nesse sentido. Ao contrário, é uma relação de muita profundidade, de muito respeito e de muito medo também de ambas as partes de sofrer, e por isso que vocês acabaram se afastando. Foi mais o medo do sofrimento, né, do que qualquer outra coisa aqui que afastou vocês nesse momento, tá certo? E agora o conselhinho aqui que a gente deixou pro final para você. 5 de paus. Eu gosto do conselho quando vem por essa carta, porque não deixe ninguém enfiar o bedelho na situação de vocês, tá? Tem muita gente de fora querendo opinar, principalmente as pessoas que não querem vocês juntos, amigos, parentes, pais, né? Pessoas de fora torcendo o nariz para essa relação e vão falar para você assim: nossa, você vai voltar com fulano depois de tudo isso. Nossa, você vai voltar com fulana depois de tudo isso, com ciclana. Nossa, mas fulano, ciclano passou esse tempo todo aí, nada. Não dê ouvidos às opiniões de pessoas alheias a esse relacionamento, porque tá cheio de gente com inveja ao seu redor aí, tá? E via vocês muito conectados, profundamente conectados, o tempo que vocês passaram juntos, e morria de inveja porque tudo que queria era ter uma relação igual essa de vocês, tá? Então, não entre nessa conexão de pessoas alheias à sua relação entrarem para opinar, tá? Ouça o seu coração, ouça o seu espírito, se conecte com a sua espiritualidade, com a sua alma e veja o que ele te diz, tá bom? Pessoas aqui só vão vir atrapalhar nesse momento. Deixa aí o seu like, diz pra gente se essa leitura ressoou com você. E agora vamos pro povo da Sodalita. Sodalita, queridita, me diz aí nos comentários se é a sua primeira vez aqui na nossa leitura, que a gente gosta de ler os comentários de vocês. Olha a sua energia aqui pelo Star Tarot. 8 de paus. Sua energia tá acelerada. 8 de paus, não, desculpa. 8 de espadas. Sua energia tá acelerada mentalmente, tá? No sentido de quê? De autoproteção. Quando essa carta aparece, o 8 de espadas, no tarô do Rider-Waite, é aquela mulher que está no meio de uma cerca de espadas e com os olhos vendados aqui, tá? Tem muita energia de autossabotagem aqui na sua mente nesse momento. Então, presta atenção para onde os seus pensamentos têm levado você. Os pensamentos estão muito rápidos, muito acelerados. Para muitas pessoas aqui, você pode até de vez em quando ter crises de ansiedade por conta da situação afetiva, né? E você tem que até buscar ajuda terapêutica nesse sentido aqui, porque tem muitos medos passando pela sua cabeça sobre situações que já aconteceram lá no passado e que não ressoam mais com a situação do presente.
aqui. E você precisa se liberar desses medos, você precisa se liberar desses pensamentos. E aqui é com terapia mesmo, tá? Terapia tradicional ou terapia integrativa, vá buscar suas ferramentas. E quando eu digo terapia, não é leitura de tarô, não. É você fazer uma sessão ali, conversar com a outra pessoa, colocar os teus medos para fora, falar sobre relações que você sofreu, que você teve situações que te desafiaram, colocar o teu coração aberto e exposto para alguém te ouvir e te acolher, literalmente, tá? Você precisa dessa ajuda aqui para sair dessa energia do 8 de espadas aqui, porque a sua mente, ela vira e mexe e te sabota e você não tá se dando conta disso, tá bom? Vamos ver aqui o futuro próximo para você. E ó, a cabeça tá ali, blá, 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 falando. E muitas vezes ela fala, né? E às vezes tá falando coisas que não competem com a realidade. Ó, aqui, ó. Tem situações do passado te travando pra caramba aí na questão afetiva, tá? Tem questões do passado, mas também tem uma grande imaturidade da sua parte aqui, lidando com as questões afetivas, tá? Imaturidade em que sentido? Você com medo de se expor emocionalmente novamente num relacionamento. Aqui as cartas mostram até que você já teve algumas oportunidades nos últimos tempos, nas últimas semanas, conheceu pessoas interessantes, conheceu pessoas legais, né? Teve a oportunidade de pessoas chegarem até você, mas você chegar nos 45 do segundo tempo, virar e falar assim: ah, não, porque essa pessoa ela não tem uma altura que eu gostaria. Ah, é porque essa pessoa ela não trabalha na área que eu gostaria que ela trabalhasse. Ah, é porque essa pessoa ela mora a 20 quilômetros da minha casa, então é muito longe. Ah, é porque essa pessoa ela tem a religião XYZ. Tem muita imaturidade aqui, você precisa fazer uma grande transformação, principalmente no teu mental, que esbarra nesses pensamentos e nessas crenças aí, nada a ver, tá? Por quê? O futuro próximo tá muito positivo no sentido de você conhecer novas pessoas e mais de uma pessoa, inclusive, aparecendo para você fazer uma escolha. Mais por conta da imaturidade, mais por conta dos medos, mais por conta da sua mente que fica pensando um monte de abobrinha, é capaz das pessoas passarem por você e você nem vê. Tá vendo a carta aqui do 2 de espadas, né? Você precisa fazer uma escolha. Ou você abre os teus olhos para mudar essa situação, mas mudando principalmente a sua mente, que te leva para lugares desafiadores, que te leva para lugares de medos, de insegurança, de ansiedade. Você se defende às vezes de coisas que nem existem, afetivamente falando, né? Ah, porque o meu ex-relacionamento, a pessoa ela era da área de tecnologia e essa pessoa também é, então não vai dar certo. Sabe, coisas assim, nada a ver absolutamente. Ah, e a pessoa que eu tive meu último relacionamento, ela gostava de viajar de férias para Bahia. Essa daí também gosta, não vai dar certo. Sabe? Então você precisa sair desse lugar de imaturidade, precisa daquela ajuda que a gente falou ali, terapêutica. Por quê? Nos próximos meses aí, vamos colocar de um mês para frente, um pouquinho mais longe do que a gente colocou o prazo do vídeo, né? Porque a gente falou do futuro próximo, mas o futuro próximo aqui, primeiro é você com você. Você tratando as tuas neuroses aqui, tá? Para depois você abrir caminho. Porque é como se o novo amor aqui, para quem se conectou com a Sodalita, né? Novo relacionamento, quisesse chegar e você ainda tivesse presa numa energia de não dá, não consigo, não sei, não tenho disponibilidade para me relacionar, ou enfim, você coloca várias barreiras aqui, tá? E tem essa questão de você precisar abrir esse caminho. Porque tem pessoas querendo chegar, querendo se mostrar, querendo aparecer,
mas você está se defendendo do amor, você está se defendendo das relações, muito por conta do que você sofreu anteriormente, tá? Muito por conta de um apego até ao sofrimento, vamos dizer assim. Aqui as pessoas estão muito apegadas ao que foi ruim nas relações, ao que doeu, ao que machucou. Você precisa sair desse lugar para que as pessoas possam chegar. E tem pessoas muito bacanas para chegar na tua energia. Daqui um mês, se você fizer a lição de casa, se você buscar a terapia, se você buscar o autoconhecimento, se você buscar ajuda, né? Você consegue sair desse lugar rapidinho. Porque é tipo uma transformação mental que você precisa fazer para que as coisas comecem a se encaminhar, para que as coisas comecem a se alinhar verdadeiramente aqui, tá? Conselho do nosso, olha, se eu tivesse combinado, né? 2 de copas. Tá vendo como a energia tá querendo chegar? A energia tá querendo se aproximar e você fica de autossabotagem, você fica ali se colocando numa posição de eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, meu coração tá fechado, porque eu vou sofrer, porque foi ruim, porque foi difícil, porque nananana. E o relacionamento aqui batendo a porta para você, tá? Então, a questão é de consciência aqui para quem se conectou com a Sodalita. Cria a consciência de que você pode ter um relacionamento de qualidade, você pode ter um relacionamento de cumplicidade, de verdade, de realidade. Tá muito próximo de acontecer aqui, mas precisa da tua decisão, precisa fazer você parar a sua mente de trabalhar contra você, porque o teu mental afasta, o teu mental tira as pessoas de perto, o teu mental tá expulsando as pessoas que poderiam agregar, que poderiam fazer sentido aí para você numa nova relação, numa nova história, tá? Então, me conta aí nos comentários o que você vai fazer com essa informação agora, porque eu quero ver depois o resultado disso reverberando na sua vida. É isso, meus queridos e minhas queridas. Um grandíssimo beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!